Imagine abrir o site oficial do governo e dar de cara com um registro militar detalhando uma formação de objetos que operam tanto no ar quanto na água. O Departamento de Guerra dos Estados Unidos liberou o segundo lote de arquivos secretos do sistema PURSUE, cumprindo a diretiva de transparência do presidente Donald Trump. E entre os novos documentos desclassificados, o arquivo codificado como DOL-UAPPR-052 traz à tona um dos cenários mais intrigantes da inteligência militar. O relatório do escritório ARO revela que este registro, intitulado originalmente como uma formação de UAPs e usos, que são objetos submarinos não identificados, foi capturado pelos sensores infravermelhos de uma plataforma militar dos Estados Unidos. Assim como os outros casos polêmicos desse lote, o material veio a público após a pressão de 8 membros da Câmara dos Representantes, que exigiram acesso a arquivos retidos em redes secretas de defesa. O vídeo tem uma duração longa de 8 minutos e 15 segundos e mostra uma dinâmica assustadora. Logo nos primeiros 5 segundos, 4 pontos de forte contraste cruzam a tela em formação, transitando do canto inferior esquerdo para o direito. O que se segue no restante da gravação é uma sequência de cortes onde os próprios analistas militares aplicaram múltiplos filtros de contraste e diferentes níveis de zoom, tentando decifrar o comportamento e a estrutura daqueles 4 objetos. Conforme o tempo passa, o sensor dá um zoom extremo e a imagem começa a se degradar, mostrando a dificuldade técnica em manter o rastreio daquela formação. O governo mantém a cautela jurídica de praxe, afirmando que o caso continua classificado como não resolvido por falta de dados conclusivos e que o relatório não representa um julgamento factual definitivo. No entanto, a transparência chama a atenção. Embora dados de identificação de testemunhas e locais tenham sido censurados por segurança nacional, nenhuma informação sobre a natureza ou a existência do encontro com os objetos foi ocultada. Estaríamos diante de drones transmeios de última geração ou de uma tecnologia que opera completamente fora dos nossos padrões conhecidos? Enquanto os servidores do governo enfrentam instabilidades devido ao volume de acessos e downloads, os dados brutos agora estão nas mãos do público. E você, o que acha que esses sensores militares registraram cruzando o espaço sob a vigilância das Forças Armadas? Se você acha que o mistério dos OVNIs começou ontem, os novos arquivos liberados pelo governo americano vão te fazer olhar para o passado com outros olhos. Sob o sistema PURSUE e cumprindo a ordem de transparência do presidente Donald Trump, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos disponibilizou um documento histórico fascinante. Trata-se do arquivo codificado como WUAPD-017, um dossiê em formato PDF focado em incidentes ocorridos entre os anos de 1948 e 1950 na base de Sandia, no Novo México. Este arquivo traz nada menos que 116 páginas de documentação da Força Aérea dos Estados Unidos e do Projeto de Armas Especiais das Forças Armadas, o sucessor direto do histórico Projeto Manhattan, responsável pelo desenvolvimento da bomba atômica. O documento detalha uma impressionante onda de 209 avistamentos concentrados nos arredores dessa instalação de segurança nacional. As testemunhas da época relataram a presença de misteriosos discos, bolas de fogo e orbes verdes que realizavam manobras complexas, desapareciam no ar ou simplesmente explodiam no céu. O mais intrigante é que os papéis revelam investigações da época sobre um estranho resíduo de pó de cobre encontrado em algumas das áreas onde os fenômenos foram avistados. Essas análises secretas foram tão sérias que acabaram se tornando a base do famoso Project Grudge, uma das primeiras iniciativas militares oficiais para coletar e investigar relatórios de objetos voadores não identificados em várias bases do país. Assim como os outros registros desse segundo lote, o material passou por censuras estritas apenas para proteger identidades e instalações militares sensíveis, mas o conteúdo sobre a natureza dos fenômenos foi mantido intacto. Décadas atrás, cientistas e militares do mais alto escalão já tentavam decifrar o que estava sobrevoando os nossos locais mais estratégicos de energia e defesa. Com esses arquivos agora públicos, o passado ganha um novo e intrigante capítulo. E você, o que acha que eram esses orbes e discos que rondavam o berço da tecnologia nuclear americana no final dos anos 40? E se os arquivos mais secretos da Guerra Fria revelassem que a inteligência americana estava monitorando fenômenos inexplicáveis dentro do território soviético? O Departamento de Guerra dos Estados Unidos liberou o segundo lote de documentos do sistema PURSUE, cumprindo a diretiva de transparência do presidente Donald Trump.
Entre as revelações mais impressionantes está um relatório confidencial da CIA, codificado como CIA-UAP-D001, que joga luz sobre um incidente ocorrido no coração da antiga União Soviética. Este documento em formato PDF é um relatório de informações de inteligência baseado em espionagem e coleta de dados humanos em pleno território rival. O arquivo descreve o relato de uma testemunha que, no verão de 1973, presenciou um evento totalmente fora do comum. Segundo a fonte, um objeto voador não identificado, luminoso e de uma cor verde brilhante, surgiu no céu. O que tornou o fenômeno ainda mais intrigante foi o fato de que, ao longo de vários minutos, círculos concêntricos perfeitos começaram a se formar ao redor do objeto antes que ele simplesmente se dissipasse. O relatório enfatiza um detalhe crucial: todo o avistamento aconteceu em absoluto silêncio, sem emitir nenhum tipo de som. Na época, a própria fonte da CIA não ofereceu uma opinião sobre a natureza daquela tecnologia e não foi capaz de fornecer mais detalhes, deixando o caso em aberto nos arquivos de Washington por décadas. Como padrão nesta nova onda de liberações, o documento passou por censuras estritas apenas para proteger a identidade de informantes, espiões e instalações militares sensíveis, mas nenhuma informação sobre o avistamento do objeto em si foi ocultada. Esse relatório prova que, mesmo no auge das tensões geopolíticas globais, os céus guardavam segredos que desafiavam as maiores superpotências do planeta. E você, o que acha que era aquele misterioso objeto verde que formava anéis no céu soviético em 1973? E se o relato sobre OVNIs não viesse de um cidadão comum, mas sim de uma das mentes mais importantes da própria inteligência americana? E no meio dos novos arquivos desclassificados, o documento sob o código ODNI-UAP-D001 traz uma das narrativas mais impressionantes e recentes da inteligência militar. Este documento é um relato em primeira mão escrito por um oficial sênior da comunidade de inteligência dos Estados Unidos que está em serviço ativo neste exato momento, em maio de 2026. O oficial fazia parte de uma força-tarefa enviada no final de 2025 para investigar uma série de ruídos estranhos e avistamentos de fenômenos anômalos dentro e nos arredores de uma instalação militar ultrassensível localizável no oeste do país. O depoimento descreve o que ele testemunhou enquanto voava como passageiro a bordo de um helicóptero militar. O oficial relata ter encontrado misteriosos orbes brilhantes, tanto de perto quanto à distância. Em um dos momentos mais chocantes da descrição, ele detalha um objeto que se movia em altíssima velocidade, voando rente ao solo, que de repente pareceu se dividir em dois e acelerar em direções completamente opostas. O militar também relata ter visto inúmeros outros orbes em altitudes elevadas, sendo que alguns deles chegaram a cercar o helicóptero, manobrando perigosamente perto da aeronave. Para dar ainda mais peso à veracidade do caso, esse dossiê vem acompanhado de imagens infravermelhas capturadas durante o mesmo incidente por equipes federais que davam suporte em solo, além de dezenas de fotos anexadas vindas diretamente de arquivos investigativos do FBI. Como dita a nova regra de transparência da administração atual, todas as informações sobre a natureza do objeto e a dinâmica do encontro foram publicadas sem cortes. O governo manteve sob sigilo apenas dados de identificação pessoal e localizações exatas para preservar a segurança das instalações. O relato de um oficial de alta patente em plena atividade mostra que os fenômenos anômalos continuam desafiando a segurança nacional hoje. E você, o que acha que eram esses orbes que cercaram o helicóptero da inteligência americana e se dividiram no ar?